Fala turma, com o Arthur, passando aqui para desejar antes de mais nada um bom dia para você, que Deus abençoe, esteja presente na sua vida nessa quarta-feira. Vamos buscar junto aqui as melhores oportunidades, né, na Copa do Brasil e na Liga dos Campeões, né, que é o destaque dessa quarta-feira aí no mundo, né? Finalizando o mês aí, né, dia 30, amanhã é um feriado, mas ó, aqui eu não paro. Pode ter certeza que amanhã tem Café com Caioba e eu estarei presente lá no grupo gratuito. Então, antes de mais nada, já se inscreve aqui para fortalecer, velho. Deixa seu like aí para ajudar o Caioba, que tá sempre aqui buscando trazer as melhores oportunidades lá no grupo gratuito, aqui no YouTube, analisar, trazer conteúdo, né, para que você possa se tornar lucrativo no mercado de apostas esportivas de uma vez por todas, né? E vamos começar aqui, ó, esse jogo aqui do Egito, hoje eu vou ficar de fora. Eu quero falar com vocês sobre o principal jogo do dia, né, que é Barcelona e Inter, jogo muito interessante aí. À noite nós temos aqui Botafogo, Ceará e Palmeiras, jogaço, Novo Horizontino, Corinthians, Bahia, Grêmio, só jogo bom nessa quarta-feira de Copa do Brasil e nessa tarde de UEFA Champions League. A começar aqui, cara, jogo do Barcelona, que é um jogo difícil, o Barcelona vai ter que buscar o resultado dentro de casa. A Inter deve jogar aqui fechadinha, naquela característica defensiva que a Inter sabe, né? Que é de chamar o time pro seu campo e explorar os contra-ataques. Então acredito aqui que o Barcelona tenha a bola nesse jogo. Mas vamos pegar aqui os últimos jogos da Inter como visitante, ó. Inter meteu 2 na Atalanta, empatou com o Milan, empatou com o Parma, ganhou do Bayern de Munique fora de casa e venceu ou perdeu pro Bolonha, perdão. No confronto de... Não, vamos primeiro pro Barcelona em casa, ó. Que fazem 3 no Osasuna, 4 no Girona, 1-1 com o Betis, né? Aí meteu 4 no Dortmund, ganhou de 4-3 do Celta de Vigo, pau no Mallorca e pau no Real Madrid, aqui não foi em casa, foi a final da Copa do Rei, em campo neutro. Aí no confronto direto, Barcelona venceu 1, 2, 3, né? Teve um empate, outro empate e uma vitória da Inter. Cara, esse jogo aqui é um jogo bem difícil, tá? Pra mim essa odd do Barcelona poderia estar um pouco maior, né? Poderia estar um pouco maior, mas aqui analisando os jogos do Barcelona em casa, ó. O Barcelona venceu 70% dos jogos em casa, a Inter só venceu 30% dos jogos fora. O Barcelona ficou 60% dos últimos 10 jogos aí sem sofrer gols, né? Marcou em todos os jogos, a Inter sofreu em 80% dos jogos e marcou em 70%, né? Barcelona tem uma média de 3 gols marcados em casa nos últimos jogos, sofreu um pouco mais que um, dando uma média de 4.2 gols em seus jogos. A Inter marca um gol e sofre pouco mais que um gol também como visitante. Jogo interessante, ó. O over 1,5 bateu em 90% dos jogos do Barcelona, em 80% dos jogos da Inter como visitante. Em 80% dos jogos do Barcelona nós tivemos o 2,5. Cara, esse jogo aqui, eu gosto de trabalhar aqui o over 1,5 gols, né? Com a cotação muito maior, é claro, levando pro ao vivo, né? Ou então fazendo uma personalizada, né? Com outras informações que eu vou trazer no mercado de escanteios. Porque o Barcelona joga muito pra frente com a linha alta e casa muito, né? Aquele encaixe perfeito. O Barcelona que joga muito pra frente com a linha alta e a Inter que tem um estilo tipo Real Madrid. Deixa o adversário jogar e explora o contra-ataque, né? Então, aqui o mercado de escanteios, né? Porque o Barcelona, como eu falei, deve ter mais a bola. Eu gosto de trabalhar aqui o Barcelona com mais escanteios no primeiro tempo. Nos últimos 10 jogos, o Barcelona teve mais escanteios no primeiro tempo em 80% dos jogos. A Inter só teve em 40%. O Barcelona tem uma média de 4.4 cantos produzidos no primeiro tempo. A Inter sofre quase 3. Então, eu gosto aqui de trabalhar as linhas de cantos a favor do Barcelona. Mais de 2 cantos no primeiro tempo, o Barcelona me agrada bastante também. Então, você para esse jogo aqui como gols e cantos, né? Acredito sim em um favoritismo um pouco mais pro lado do Barcelona mesmo. Um empate anula pro Barcelona também me agradaria bastante. Então vou marcar aqui com uma possível estar a favor do Barcelona também me agrada. E é isso, cara. É um jogo bem difícil, tá? Mas eu acho que o Barcelona realmente é favorito. O Barcelona deve comandar as ações do jogo aí. E não duvido de um jogo para pelo menos 2 ou até, quem sabe, aí 3 gols, a depender do fio da meada. Mas pré-live eu só buscaria no máximo aí 2 golzinhos, beleza? E o que mais me agrada é os escanteios a favor do Barcelona, porque o encaixe, né? Dá um encaixe perfeito aí, o estilo de jogo entre as duas equipes. Indo pro cenário brasileiro agora, nós temos aqui Copa do Brasil, só tomam atenção, né, como eu falei ontem, são jogos de ida e volta, então os times que jogam fora de casa, né, Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Bahia, tem o segundo jogo para fazer o resultado, tá? Mas no caso do Botafogo, que joga em casa aqui, vai pegar a equipe do Capital, vamos ver como é que tá essa equipe do Capital aí, jogando na Série D, e quem ela eliminou aí, né, na Copa do Brasil. Essa informação da Copa do Brasil eu não tenho aqui, mas ela nos últimos 3 jogos aí não perdeu nenhum, empatou com Gama, empatou com Ceilândia e venceu Porto Velho. Já o Botafogo em casa, aqui jogo amistoso, não vou levar em consideração. Venceu o Juventude, venceu o Carabobo, empatou com o São Paulo e venceu o Fluminense. Cara, esse jogo aqui, falar pra você é óbvio, né, velho? É back favorito do Botafogo, com a cotação maior. Quem sabe aí, vamos ver como é o primeiro tempo do Botafogo. Só venceu 40% dos jogos. O Capital perdeu muito pouco no primeiro tempo também, então vai valer pro ao vivo. O Capital empata muito o primeiro tempo. Então esse jogo aqui, eu não tenho outro cenário, eu não sei, buscar o back do Botafogo. O Botafogo mais escanteio no primeiro tempo, apesar das estatísticas aqui mostrarem o contrário. A discrepância técnica é muito grande, o Capital não vai pra cima do Botafogo. Deve manter aqui a linha totalmente baixa, tentando segurar aí pro segundo jogo. Então é back Botafogo, não tem jeito.
Ceará e Palmeiras, aqui a gente já tem um confronto um pouco, né, um confronto de Série A, um confronto um pouco mais difícil, né, um jogão. É óbvio que essa linha do Palmeiras aí tá justa, o Palmeiras é favorito nesse jogo mesmo, jogando como visitante. E eu quero ver aqui como é que tá o último jogo do Palmeiras como visitante, ó. Empatou com o Corinthians em 0 a 0, empatou com o Botafogo em 0 a 0. Aí começou. Ganhou do Sport Cristal, ganhou do Sport Recife, ganhou do Cerro Porteño. Jogando fora, pô. Não botei jogando fora. Ganhou do Sport Cristal, ganhou do Sport Recife, ganhou do Inter, tirando o cabaço do Inter. O Inter tinha 17 jogos sem perder. O Palmeiras chegou no Beira-Rio e ganhou. Ganhou do Fortaleza e ganhou do Bolívar, na altitude. Aí a gente vai pegar aqui o Ceará, que não vem muito bem assim. Que vem muito bem também. Viajei na maionese. Venceu o Juazeirense, empatou com Fortaleza, venceu o Grêmio, venceu o Vasco, empatou com São Paulo. Cara, tem que respeitar essa equipe do Ceará. Ó, nos últimos jogos entre eles, 2 a 0 Ceará em 2019, 1 a 0 Palmeiras em 2019, 2 a 1 Palmeiras, o Palmeiras venceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos últimos 10, o Ceará venceu 1, 2, 3 e nós tivemos um empate. Então, é um jogo que é mais pro Palmeiras, mas acaba até sendo um pouco mais equilibrado aqui. Nos últimos 10 jogos das equipes, dentro e fora de casa, o over 1,5 bateu em 80% dos jogos de ambos. Então, assim, por ser um confronto de Série A, o Ceará precisando fazer o resultado em casa, pode acabar se expondo aí pra equipe do Palmeiras. Eu gosto de trabalhar esse over 1,5 gols, que já começa com cotação de 1,40, tá? Não hesito em trabalhar aqui também a favor do Palmeiras, né? Um empate anula. Ó, que tá a cotação até interessante, já começa no pré-live assim, um pouco mais alto, né? Um empate no gol do Palmeiras, porque o Palmeiras aqui realmente é favorito. Mas o Ceará tem feito grandes feitos, então a minha primeira indicação principal aí é buscar esses 2 golzinhos na partida, porque o Ceará marca com muita frequência em sua casa, mas a gente não pode duvidar que o Palmeiras possa marcar nessa noite também, beleza? Um jogo bem difícil aqui também para o Corinthians, né? Que provavelmente vai ser a estreia de Dorival Júnior aí, a mando do Corinthians. Grêmio Novo Horizontino, time da Série B, que é quase um time de Série A, né? Tem 2 anos batendo na trave, né? Não conseguindo subir. Mas vamos pegar aqui os últimos jogos do Corinthians como visitante. Sem vitória, você já viu isso aí, ó. Sem triunfar. Empatou com o Bahia, né? Bom até resultado, porque o Bahia em casa é muito forte. Empatou com a América de Cali, parece que o time não tá dando tanta importância assim para a Sul-Americana. Perdeu pro Palmeiras e tomou uma chacoalhada do Flamengo. Aí aqui, o Novo Horizontino em casa. Venceu o Volta Redonda, empatou com o Criciúma e venceu o Atlético Paranaense. Bom resultado. No confronto direto entre as duas equipes, o Corinthians venceu 1, 2, 3, 4, 5. O Novo Horizontino venceu 1, 2, somente 2. Nós tivemos um empate aqui. Cara, eu não pego essa cotação do Palmeiras. Eu não pego. Vamos ver aqui o cenário para gols. Não, o Novo Horizontino estica essa linha pro under. Cara, eu deixo esse jogo aqui pra trabalhar ao vivo, tá? Eu não pego essa cotação do Palmeiras não, porque o Palmeiras não vem muito bem assim, tá? Eu não duvido que o Palmeiras possa até vencer, mas jogar mais no Novo Horizonte é bem difícil. O que mais me agradaria aqui seria até o mercado de escanteios, ó. A média de ambas as equipes, 11 cantos, né? E 10 cantos. Primeiro tempo, mas eu já visitei o Novo Horizonte, né? Já fui em jogo lá do Novo Horizontino em Vitória, na Série B, né? De 2023, estive lá. É um gramado assim, um campo bem caldeirãozinho, né? Se o Novo Horizontino tivesse uma torcida maior, poderia ser até uma atmosfera mais quente. Mas o que eu gosto de trabalhar aqui, talvez a linha de cantos aí, 8,5 cantos. Cantos a favor do Novo Horizontino, né? Que tem uma média boa, quem sabe aí over 4 cantos a favor do Novo Horizontino. Então esse jogo aqui eu levo pro ao vivo e no máximo trabalhar a linha de cantos. CSA e Grêmio, mais um jogo difícil aqui, cara, pro Grêmio. Como visitante, o Grêmio não vem também muito bem assim. Empatou com o Inter, até bom resultado. Venceu o Sport Luquenho de 2 a 1, aí perdeu pro Ceará, tomou uma chacoalhada do Mirassol. Empatou com o Godoy Cruz, empatou com o Vitória, né, no domingo. Aí o CSA em casa, 0 a 0 com o Zumbi, aí passou do Tunavuso aqui dando uma chacoalhada. Empatou com o CSE, perdeu pro Bahia, empatou e ganhou do Náutico. No confronto direto entre as duas equipes, o Grêmio venceu. Nós tivemos aqui 4 confrontos, o Grêmio venceu 2, o CSA não venceu nenhum e foi um empate. Cara, mesmo cenário aqui, o Grêmio não vem uma fase tão boa assim. É óbvio que você vai pegar o Grêmio e o CSA, o Grêmio é favorito. Mas eu prefiro levar esse jogo pro ao vivo, porque o Grêmio não vem tão bem assim, em campeonatos assim, ó. Cara, se o CSA passa aí, pros cofres do CSA, é uma mudança drástica, é muito dinheiro envolvido, né? E aí você tem um gramado um pouco mais difícil, uma iluminação, estádio um pouco mais difícil acesso. Eu respeito essas equipes aí, então esse jogo aqui eu vou levar pro ao vivo, beleza? Mesmo cenário aqui de Bahia e Paysandu, o Bahia como visitante, o Bahia nos últimos jogos vem muito bem, ó. O Bahia empatou com o Santos, venceu o Nacional fora de casa, belíssimo resultado, tomou uma chacoalhada do Cruzeiro, mas depois venceu o Palmeiras no último domingo, e o CSA como mandante venceu o Paysandu, o Capital, Água de Marabá, perdeu pro Atlético Paranaense, empatou com o Goiás, perdão. Nos últimos jogos aqui, vencer em casa, ó. 1, 2, 3, 4 jogos sem vencer. No confronto direto, o Paysandu venceu o último, mas o Bahia venceu 1, 2, 3. É um pouco mais parelho, né? É óbvio que o Bahia é outro time agora, né? O Bahia é muito mais qualificado. Porém, é um jogo também que eu vou levar pro ao vivo, cara. Quem sabe até buscar alguns cantos do Bahia aí, né? Que o Bahia tem um estilo dominante, deve buscar o jogo. Mas é um jogo que eu não me abraço, né?
porque é um jogo de ida e volta, então o Bahia não tem a necessidade de fazer o resultado aí, pode empatar o jogo jogando em um gramado mais difícil, jogando em um lugar mais complicado e buscar o resultado em casa. Então, qualquer cenário aqui distante disso, eu busco no ao vivo, mandando lá no meu grupo 100% gratuito. Se você não tá no meu grupo gratuito, já clica aqui no link que eu deixei na descrição e corre pra vaquear que eu vou mandar essas oportunidades ao vivo e pré-jogo, beleza? Finalizando aqui mais um Café com Caioba, aquele abraço pra você, tamo junto, gratidão pela sua companhia aqui diária, não se esquece de se inscrever aqui no canal pra fortalecer e deixar aquele like e sempre aquele comentário de feedback, tanto positivo, tanto negativo, o que importa é que seja um comentário construtivo, beleza? Tamo junto, aquele abraço e até amanhã. Fui!